Elvis Tavares. Hoje, falando da música cristã contemporânea, eu quero relembrar com vocês esse disco aqui. Razão para Viver, da dupla Nascimento e Silva. Vocês lembram disso? Esse disco saiu ali por volta de 1993. Bom, essa dupla era formada pelo Tuca Nascimento, que faz parte, né, da família do clã Nascimento, que tem Matos Nascimento, Rose Nascimento, Marcelo Nascimento, William Nascimento, Gisele Nascimento, Michele Nascimento, Milton Nascimento. Não, Milton Nascimento não faz parte. Mas, enfim, essa dupla surgiu ali nos anos 90, na primeira metade dos anos 90, numa época em que as duplas sertanejas pontuavam pelo Brasil fazendo muito sucesso. Era Leandro Leonardo, era Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e tantos outros que apareceram no cenário da música sertaneja e invadiram todos os estados, não ficaram restritos àqueles estados que se ouvia somente música sertaneja. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, as grandes, o eixo, né, da música, principalmente esses três estados, começaram a curtir também a música sertaneja. Isso foi aumentado, esse fenômeno foi aumentado pela inclusão dessas músicas em trilhas sonoras de novela, em filmes, enfim, essa foi a época aí de ouro da música sertaneja no Brasil, que atualmente esse cenário é dominado por outro tipo de música. Enfim, só que no meio evangélico também esse fenômeno foi copiado. Então surgiram algumas duplas evangélicas nessa época, né, como Meire Moisés, Raíssa e Ravel, e outros aí que eu não vou lembrar aqui no instante, você pode comentar aí depois, falando a respeito, né? E o Nascimento e Silva foi uma delas. Esse disco aqui, por exemplo, ele fez muito sucesso na época, saiu em vinil, que foi em 93, por aí, foi um pouquinho antes do CD chegar de vez no Brasil. Então, por exemplo, se a gente for ouvir aqui algumas músicas, alguns trechos para a gente relembrar o Nascimento e Silva, está aqui no ponto, vou botar para vocês aqui. Então a gente vai aqui, peraí, vamos ver se está no ponto mesmo. Então eles fizeram, o Nascimento e Silva fizeram dois discos. Foi esse daqui, Razão para Viver, e fizeram também o Canto de Vitória. Eu vou falar desse aqui, que está na minha mão, e eu vou abrir aqui com a música título, Razão para Viver. Vamos ouvir. Não existe mais razão para sofrer, pois seus sofrimentos Cristo já levou, se entregando no madeiro aquele dia, para que hoje você tenha alegria, suas lágrimas e dor terminarão. Essa é a voz do Nascimento. Ao lembrar que Jesus Cristo aqui sofreu, suas mãos e pés cravados jorram sangue, este sangue que a vida eterna tem. Vai entrar o Onésimo Silva. Sangue que liberta e que dá nova razão para viver. Sangue precioso que transforma, que dá vida ao pecador. Bom, esse disco tocou bastante nas rádios, né, do Brasil, Rádio Rio de Janeiro, São Paulo, e vocês veem aí que a princípio a dupla foi formada por Nascimento e Silva. Então nesse disco aqui tem as músicas Deixa a Razão de Viver, Razão para Viver, que é o título, que você está vendo aí que é um chacundum, né, que a gente chama de um chacundum, o ritmo, ou então Jaqueline, um ritmo que o Agnaldo Timóteo gostava muito de gravar, né? Então tem esse disco aí, tem o título Razão para Viver,
Tem as músicas Deixa Deus Provar, Jesus Te Ama, Volta Feliz, Jerusalém Te Espera, Fogo no Céu, Pare de Sofrer, Deus é Deus. São 8 músicas que saíram no vinil e depois foi remasterizado e veio para cá, tá? Pela gravadora Rosa de Saron, que é a mesma gravadora que trouxe o primeiro disco do Matos Nascimento, Quer Vitória. Melhor dizer, é uma pergunta, Quer Vitória? Tem uma interrogação lá. Então é a mesma gravadora por onde saiu o primeiro disco do Matos Nascimento, irmão do Tucano Nascimento. Saiu também esse disco aqui, Nascimento e Silva, Razão para Viver. Vamos ouvir um trechinho da outra música que tocou muito, que é a Razão para Viver, não, que é a Deixa Deus Provar. Essa tocou muito, Deixa Deus Provar. Eu acho que é até a mais famosa do disco. Vamos ouvir aí. Às vezes te sentes sozinho e sentes a dor dos espinhos que insiste em ferir teu caminhar. Atenção na segunda voz. E a cruz ficando mais pesada não deixa ver o fim da estrada. Vai entrar. E você pensa até em desistir. Amigos você não encontra, até já perdeste a conta das vezes que você foi humilhado. Mas Deus tomou em prova aquele seu servo que ama, está sendo provado. Deixa Deus provar. Mas Deus tomou em prova aquele seu servo que ama, está sendo provado. Deixa Deus provar. Mas Deus tomou em prova aquele seu servo que ama, está sendo provado. Deixa Deus provar. Legal, essa música tocou bastante. Na ficha técnica, a gente vê aqui produção da Rosa de Saron, direção de produção Rosa Tereza, que era proprietária da Rosa de Saron, que ficava ali em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Arranjos do Tuca Nascimento, teclados Mito do Novo Som, participa desse disco aqui, Tuca e Bebeto. Guitarras Heraldo, que é o Heraldo Taylor, Marcos Vitor e o Tuca Nascimento. Violão Tuca, Heraldo Taylor. Flauta Jairzinho, acordeão Genário, tá? Voz e mixagem Estúdio Donei, que ficava em Campo Grande, não sei se o estúdio ainda existe. Eu estou desatualizado com respeito a Campo Grande. E é isso, é esse disco que saiu aqui pela Rosa de Saron. Tá legal? Esse aqui, inclusive, incluindo playback, tá aqui uma mensagem aqui, incluindo playback. Então foi uma dupla que fez 2 discos apenas. O Canto de Vitória e esse daqui, Razão para Viver. Infelizmente, o Rio de Janeiro tem a violência recrudescida desde ali os anos 80. A violência campeia pelo estado do Rio de Janeiro. Em vários estados do Brasil, mas o Rio de Janeiro é de onde eu sou e a gente tem propriedade para falar. Então, desde os anos 80 que o tráfico de drogas, enfim, cresceu demasiadamente e está um problema terrível no Rio de Janeiro. Vocês têm acompanhado notícias aí, estão criando uma nova guarda, que é a serviço da prefeitura, embora a questão da segurança do Rio de Janeiro é dever do governador do Rio de Janeiro. Então, mas as forças governamentais do Rio, os entes, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, podem se unir em prol da população e fazer aí um trabalho de contenção dessa violência, porque realmente está virando uma barbárie. E, infelizmente, o Onésimo Silva, ali no ano de 1994, tinha saído esse disco, né? Um pouquinho depois de ter saído esse disco, ele foi atingido por uma bala perdida numa favela do Rio de Janeiro, que hoje o pessoal chama de comunidades, né? Ele foi atingido e faleceu em virtude desse disparo de arma de fogo contra a sua vida. E nisso, a carreira da dupla Nascimento Silva
se resumiu apenas a 2 CDs, tá? A 2 discos, né? A LPs e CDs. Mas ficou aí registrado, tocou muito essas músicas. Depois o Tuca cantou um pouco sozinho e mais à frente ele retornou à dupla, mas agora com seu irmão Marcelo Nascimento. E ao invés de Nascimento e Silva, por motivos óbvios, ele chamou de Irmãos Nascimento. Essa é a lembrança que a gente tem aqui do Onésimo Silva. Já se vão aí 30 anos da sua morte de uma forma estúpida, sendo alvejado por uma arma de fogo. Lembrando de Onésimo, Onésimo é um personagem bíblico, daí o nome do cantor Onésimo Silva, né? Um personagem bíblico que está ali na carta de Filemão que Paulo escreveu, contando a história do Onésimo, uma história interessante, eu até sugiro a você que leia. Bom, gente, é isso. Vamos ouvir mais um pedacinho do Nascimento e Silva antes da gente terminar? Continuar o Razão para Viver? Somente neste sangue encontrarás a sede e o que a Bíblia te diz. O sangue de Jesus vai te fazer feliz. Sangue que liberta e que dá nova razão para sangue precioso que transforma, que dá vida ao pecador. Bom, legal. Apenas lembrando aqui, com respeito a esse disco, ele foi tão bem recepcionado, né, na mídia fonográfica, pelos consumidores de música cristã contemporânea, que o site Super Gospel, na relação, na pesquisa, na enquete que eles fizeram dos 100 maiores álbuns da música cristã contemporânea, esse disco aqui, Razão para Viver, Nascimento e Silva, ocupou a 56ª posição, tá bom? Ficou ali, foi lembrado entre os 100 maiores álbuns da música cristã contemporânea, aqui no estilo sertanejo. Ficou muito legal, bem gravado, afinadinho, tá? Então, gente, era isso que eu queria trazer hoje para vocês aí, essa informação de já passados 30 anos da morte do Onésimo Silva, que fazia parte da dupla Nascimento Silva, ele que foi atingido por uma bala perdida, né? Que essa bala perdida sempre acha alguém, infelizmente, e morreu ali há 30 anos atrás numa comunidade do Rio de Janeiro. Tá legal? Mas temos a lembrança do Onésimo Silva, da sua voz está registrada pelo Milagre da Eletrônica. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau.